Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vamos Falar de História. Quem vos fala é Felipe de Deus e hoje vocês vão conhecer a história do dia que um embaixador norte-americano quase levou os Estados Unidos a uma guerra contra o Brasil. Já vai deixando aquele seu joinha para fortalecer o trabalho educacional que eu desenvolvo aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e ative o sininho da notificação. Agora, se você já é inscrito, do fundo do meu coração, muito obrigado pelo seu apoio. O tema desse vídeo, que está narrado na obra Brasil entre os Estados Unidos, foi indicado pelo meu amigo professor Daniel Jorge Filho, da página Brasil Imperial. Se hoje o Brasil mantém ótimas relações diplomáticas com os Estados Unidos, em um passado distante, os dois países quase entraram em guerra. No dia 2 de dezembro de 1823, o então presidente norte-americano James Monroe criou a chamada Doutrina Monroe. Essa doutrina estabeleceu que o continente americano não deveria aceitar nenhum tipo de interferência europeia. Afinal, a América era para os americanos. Os Estados Unidos reconheceram e apoiaram a independência do Brasil. Porém, um embaixador norte-americano chamado Conde Weiger via com desconfiança o monarca Dom Pedro I. Weiger acreditava que o Brasil, sob o comando de um imperador português, tinha se tornado apenas uma expansão dos interesses de Portugal no continente sul-americano, e isso representaria uma ameaça à doutrina Monroe. O Império do Brasil não estava alinhado inteiramente com os Estados Unidos. A relação diplomática entre os dois países ficou abalada quando foi descoberto que o governo norte-americano estava dando certo apoio à Confederação do Equador, que foi um movimento separatista que eclodiu em Pernambuco, ao receber alguns líderes desse movimento como exilado nos Estados Unidos. Dom Pedro I rapidamente respondeu à ação dos norte-americanos. A Armada Imperial Brasileira, sob o comando do britânico James Norton, começou a interceptar e inspecionar os navios com a bandeira norte-americana que estavam navegando em águas brasileiras. Conde Weiger, embaixador norte-americano no Brasil, criticou a ação do Império, chamando o povo brasileiro de bárbaros. A situação diplomática entre os dois países ficou mais complicada ainda quando foi descoberto que um navio norte-americano chamado USS Spark, que estava no Rio de Janeiro, estava levando armamento ilegal para os rebeldes separatistas na Cisplatina. Foi descoberto também que os corsários argentinos que estavam atacando a Armada Imperial Brasileira estavam recebendo apoio da Marinha norte-americana. A partir desse momento, ficou bem claro para Dom Pedro I que o governo norte-americano representava uma hostilidade à União Territorial Brasileira e à influência brasileira na região do Rio da Prata. O embaixador Weiger retornou aos Estados Unidos, onde protestou veemente contra o Brasil, alegando que a tripulação do navio Spark estava sendo humilhada pelas tropas brasileiras. O embaixador norte-americano ainda declarou que tinha se tornado impossível manter relações diplomáticas com o Brasil. Em 1828, um jornal norte-americano denunciou em um editorial os supostos desrespeitos e irregularidades cometidos pela Marinha Brasileira e que o governo de Washington deveria responder às agressões à altura, sem descartar a possibilidade de uma guerra com o Brasil. Porém, temos um porém. Um político norte-americano chamado John Quincy Adams, que teve um papel fundamental no planejamento da doutrina Monroe e que mais tarde seria o presidente dos Estados Unidos da América, sabia muito bem que não era uma boa ideia entrar em guerra contra o Império do Brasil. Quincy Adams então decidiu afastar Conde Weiger das funções diplomáticas e pediu desculpas formais ao Império do Brasil.
Quincy Adams ainda escreveria mais tarde que, apesar de ter boas intenções, a imprudência e a intemperança de Uyghur quase levou o país e o Brasil à beira da guerra. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua audiência, fiquem todos com Deus e não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Até mais!